neste momento, eu quero convidá-los a tomar o seu café da manhã ou até o seu lanche, mas deixa a sua xícara vazia, né? Porque você vai encher sua xícara com um ser humano maravilhoso, muito gente boa, um filho, marido, um pai excelente, um profissional maravilhoso. Ele é administrador de empresas, com MBA em psicologia organizacional, ele é um gestor de equipe e vendas, ele é um treinador comportamental e foi pessoas como ele que eu me inspirei para renovar a minha mente. É na pessoa de Tiago Souza que eu chamo para você assistir Renovação da Mente. Obrigado pelas palavras, Carla, pelo carinho de sempre, tá? E a minha intenção hoje é poder contribuir, é poder colaborar, compartilhando um pouquinho aí do que a gente tem aprendido, daquilo que a gente tem vivido. Então, Carla, mais uma vez, obrigado. Obrigado por esse convite, tá? Deixa eu ver. Tem um colega que vai estar colocando aí um material, né, que eu separei para que a gente pudesse estar batendo um papinho hoje. E hoje, a proposta de estar contribuindo, de estar colaborando, eu trabalho basicamente com, como a Carla falou, eu tenho uma equipe de vendas onde eu trabalho em uma empresa da indústria farmacêutica e, em paralelo, eu também faço aí a parte de desenvolvimento pessoal, tanto com coach quanto com os treinamentos, tá? Hoje eu tenho um treinamento chamado Despertar para o Caminho, que foi desenvolvido exatamente pensando em pessoas que desejam começar, que querem começar uma mudança em sua vida, mas não sabem como, nem por onde. E a proposta é exatamente compartilhar pelo menos um ponto que é muito comum para todos, tá? Que é a procrastinação. A procrastinação, apesar de ser uma palavra que começou a ser usada não há tanto tempo, é curioso que boa parte das pessoas se percebem procrastinadores, né? Então, eu vou estar pedindo para o meu amigo passar aí para o próximo slide. A gente está compartilhando aí. Legal, show de bola. E aí, o que acontece? A procrastinação, de todo, ela não é ruim. Existe uma procrastinação que é positiva, sim, e principalmente dentro dessa perspectiva de pandemia, o que a gente tem observado? Que as pessoas estão ansiosas, que as pessoas estão muito aceleradas, né? E isso atrapalha muito também. Então, existe uma procrastinação que ela é positiva quando você consegue adequar suas atividades para cada momento. Então, quando você consegue vivenciar as suas experiências de uma forma presente, sem ficar dando um exemplo, você sai para se divertir, sai com sua família, mas fica preocupado com as atividades que você precisa fazer futuramente, na segunda-feira, enfim. Então, você está procrastinando de uma forma proposital e de uma forma positiva tarefas que você sabe que você pode fazer em outro momento, tá? Existe um livro bastante conhecido que fala sobre a tríade do tempo. Basicamente, ele fala sobre 3 pontos, que são as atividades circunstanciais, triviais, as atividades que são importantes e as atividades que são urgentes. E basicamente, tudo que é urgente é porque já foi importante e não foi feito no tempo que precisava ser feito. Então, é fundamental a questão do planejamento. Quando você se planeja, quando você se organiza, quando você consegue delimitar o tempo para cada uma das suas atividades, você consegue fazer as atividades dentro do tempo, do momento correto, sem fazer com que ela se torne urgente e dessa forma também não deixando você de uma forma desesperada, né? Então, o que é muito legal. No entanto,
Existe uma procrastinação que ela é muito nociva, né? Existe uma procrastinação que ela é bastante danosa para quem a pratica, e eu estou colocando aí como uma procrastinação negativa, porque ela não é uma procrastinação no que diz respeito à adequação de um melhor momento, de de um antídoto, digamos assim, para a ansiedade. É uma procrastinação que, de fato, interfere, atrapalha no dia a dia. A procrastinação que faz com que você não progrida, aquela procrastinação que faz com que você não avance, porque você tem vontade, mas não consegue transformar essa vontade em ação efetivamente. Então, a procrastinação, que é esse hábito de adiar as coisas, você não só adia as coisas, mas você adia os planos, você adia os sonhos, você adia suas perspectivas de futuro, porque você não consegue sair dessa zona de acomodação e de berço esplêndido para uma atitude que de fato gere uma transformação em sua vida. E aí, para poder ilustrar um pouco essa percepção, eu trouxe uma analogia do procrastinador zumbi. Do que é que se trata? Eu não sei se você já assistiu algum filme, algum seriado de zumbis, né? E aí, normalmente, o que é que acontece? Ah, alguém, se é mordido, se tem contato com alguém que já está nessa condição aí de zumbi, ele é infectado, e aí, aos poucos, ele vai entrando nessa condição de zumbi também, e ele meio que vive em um estado meio morto-vivo, né? Ele já não raciocina mais, ele já não tem tantas emoções, não sei, e ele vive meio que em função de uma única coisa, que é se alimentar, né? Que é infectar outras pessoas. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, eu percebo duas vertentes, né? Alguém que, na verdade, sempre foi um procrastinador, e tem algumas pessoas que, na verdade, até passaram muito tempo da vida sem ser e se tornaram depois, como se eles tivessem sido infectados de verdade. E uma vez que a pessoa entra nesse estado de procrastinação, ela basicamente se comporta como um zumbi. Parece que ela já não pensa tanto nas consequências que essa inatividade pode gerar, parece que ela já não consegue gerir tão bem as próprias emoções e vai transformando todos os fracassos, as falhas em frustração, e essa frustração parece que vai alimentando ainda mais esse comportamento. E quando essa pessoa se percebe, ela está em uma letargia existencial, né, e não consegue avançar. Da mesma forma que o zumbi parece que vive em função do alimento, né, de estar contaminando outras pessoas, parece que esse procrastinador zumbi também vive nessa mesma condição. No entanto, essa contaminação é o prazer. O procrastinador vive em função do prazer e vive em função de um prazer que é momentâneo, que é instantâneo. Ele quer um prazer agora, nesse exato momento. E aí ele adia responsabilidades, compromissos, porque ele quer viver o agora, ele quer viver o exato momento. Então, da mesma forma que o zumbi vive em função da contaminação, de contaminar, o procrastinador zumbi vive aí em função do prazer. E tem uma escola bastante antiga que fala sobre o comportamento hedonista, né, e que prioriza esse comportamento que busca basicamente só o prazer, busca de forma é, efetiva essa realização do prazer, né? E aí, para gerar uma reflexão em vocês, eu trouxe uma frase que é a seguinte, uma frase que eu costumo sempre bater papo e sempre que possível, sempre compartilhar com os meus alunos, com os mentorados, enfim.
que é: se não houver amanhã, você foi feliz hoje? E se houver, você será feliz amanhã? Porque é muito comum as pessoas. Opa, não sei se vocês estavam ouvindo. Uma postura que fala sobre essa busca pelo prazer, essa busca é, é, pela satisfação. Tem uma música do Lulu Santos bastante conhecida, né, que ele fala: vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. E essa busca desenfreada pelo prazer e pelo prazer no agora, né, faz com que seja muito comum essa pergunta, né? E se você morrer amanhã, você foi feliz hoje? E aí parece que a gente tem que beber a vida toda em um gole só. Parece que a gente tem que é, é, engolir tudo de uma única vez. E em um outro momento, até um dos participantes que virão, eu tenho um carinho enorme, que é o professor Garrido. Em determinado momento, participando de um evento dele, ele falou: a vida não se trata basicamente de bebê-la em uma única vez. Né? A ideia do sorvete que o professor Garrido traz, que é bacana, a vida ela é para ser saboreada, né? E não faz o menor sentido você comprar um sorvete e enfiar todo na boca. O gostoso é quando você saboreia, quando você está em uma boa companhia e que você vai descobrindo e curtindo o sabor, né, daquele sorvete que você está desfrutando. E aí o que, que acontece? A gente vive muitas vezes tanto em função desse viver agora, né, porque, não, se eu morrer amanhã, eu quero aproveitar tudo agora. No entanto, há uma amanhã. E quando você não se prepara para isso, quando você não pensa sobre isso, você perde a oportunidade de construir algo para o futuro, porque você sempre só pensou no presente. Então, para essa pergunta, eu normalmente gosto da ideia de que viver é aproveitar o presente como se não houvesse amanhã, mas lembrando que há. Então, eu preciso aproveitar o meu momento, eu preciso aproveitar o meu agora, sim, mas eu não posso esquecer de construir o meu amanhã. Eu não posso esquecer que esse amanhã virá. Eu não posso esquecer que daqui a 5 anos, 10 anos, quando eu olhar para trás, é provável, muito provável, que eu pare para refletir e chegue à conclusão da música do Epitáfio. Né? Devia ter amado mais, devia ter aceitado as pessoas como elas são, devia ter visto o sol se pôr, devia ter uma porrada de coisa, e não só dentro de um presente, mas eu devia ter estudado, eu devia ter me aceitado como eu sou, eu devia ter curtido mais um momento com família, eu devia ter planejado mais o meu futuro, eu devia ter me preocupado um pouco mais, eu devia ter me exigido um pouco mais. E um pouco dessa geração de procrastinadores zumbi e essa busca desenfreada pelo prazer faz com que a gente evite a todo modo o confronto, as dificuldades e a dor. No entanto, a dor ela é importante dentro do processo. Você precisa se esforçar e o esforço vem de uma busca um pouco maior do que aquilo que o prazer pode apenas te proporcionar. É aquela coisa, você pode passar o dia na frente da televisão, assistindo Netflix, ou você pode separar um tempo para você poder fazer isso, porque é algo que te dá prazer, mas também separar um tempo para fazer aquilo que é necessário. A gente precisa ter clareza sobre atividades que são necessárias
e atividades que são prazerosas. Nem sempre as atividades necessárias são prazerosas, mas elas são necessárias, elas são fundamentais. Então a gente precisa executá-las, tá? Então, se a gente não quer ser um procrastinador zumbi, se a gente não quer ter uma vida sem sentido, sem propósito, sem significado, com falta de clareza, a gente precisa distinguir bem as atividades que são prazerosas, as atividades que nos trazem uma satisfação, as atividades que são necessárias para a construção do nosso futuro e para uma vida com muito mais sentido, tá? E aí, basicamente, por que as pessoas procrastinam? E aí eu trouxe 4 pontos que são bastante comuns, pontos que eu sempre escuto como motivo da procrastinação, tá? E o primeiro ponto é o medo de se expor. Pedi para o Léo passar esse slide. É o medo de se expor, é o medo de falhar. Todo mundo acaba tendo um pouco desse medo e faz com que a gente procrastine. A gente procrastina uma decisão importante, a gente procrastina uma transição de carreira, a gente procrastina um término de relacionamento ou um efetivo compromisso com o relacionamento, a gente procrastina porque a gente tem medo. A gente tem medo de começar e não terminar, a gente tem medo de começar e não ser aquilo que a gente imaginou, a gente tem medo de começar e se perceber não tão competente quanto nós imaginávamos que era, nós temos medo de iniciar um projeto e acabar frustrando as pessoas que gostam da gente e que demandam, né, uma expectativa no nosso trabalho. A gente tem medo de começar e de dar errado, a gente tem medo de começar e acabar se expondo. Se a minha posição for ridícula, se as pessoas acharem que eu sou incapaz, são tantos sis, são tantos os medos, e a gente procrastina por conta de todos esses medos. E esse é um dos motivos mais comuns dos quais eu ouço, né, sobre o porquê procrastinamos. Um segundo motivo que faz com que a gente procrastine bastante é a questão da falta de clareza. Porque a gente não sabe exatamente o que a gente quer. E aí vem a questão da inconstância, né? Você começa a ler um livro, e aí lê as 2, 3, 5 páginas iniciais, e aí depois você já não sabe se você quer tanto ler aquele livro, e aí você abandona. Você quer aprender uma atividade nova, e aí você começa muito empolgado, com muita energia, e aí depois passa um tempo, você já duvida. Será que é isso mesmo que eu quero? Eu acho que não. E aí deixa a atividade também pelo caminho. Então, nos falta clareza. A gente procrastina porque a gente não tem certeza se é aquilo mesmo que a gente quer. A gente procrastina porque a gente não tem convicção. Aquilo não, talvez não pulse tão forte no seu coração. E aí, por conta dessa falta de clareza, a gente também procrastina. Um terceiro motivo bastante comum e até bastante ouvido pela maioria é que falta de tempo não é desculpa, né? Se você não faz algo, não é porque você não tem tempo, é porque você não tem prioridade. Então a gente procrastina muitas vezes porque aquela atividade não é uma prioridade para a gente. Não é, é o que eu estava falando, você quer muito mais ter prazer assistindo a questão do Netflix do que estudando e pensando em construir um futuro para médio e longo prazo. Então aquilo não é uma prioridade para você, essa é a real. Você procrastina porque você não prioriza. Por mais que isso doa, ou por mais que você não queira aceitar, essa é a grande verdade, né? Quem não quer, dá desculpas. Quem quer, dá um jeito. Dá um jeito, né? Eu estou em um projeto que vai começar aí em breve, em janeiro, do workshop Primeiros Passos, e aí o que acontece? Eu tenho a minha atividade profissional, CLT, né, digamos assim,
a qual me demanda muito tempo e muita energia durante o dia, e aí eu só consigo me dedicar a esse projeto à noite, e aí tem sido constante, eu tenho que ir dormir 1 hora da manhã. É o preço, é o que é necessário, tá? Então, por mais que não seja tão prazeroso, claro que tem a satisfação de você estar cumprindo o seu propósito, mas dormir tarde e acordar cedo não é prazeroso. O corpo reclama, mas é uma atividade necessária para a construção de um projeto, de um sonho, de uma realização. Então precisa ser minha prioridade. Se eu fico adiando, procrastinando, é fato, não tenho como construir. Então, um dos principais motivos que fazem com que a gente procrastine é a falta de prioridade. E além disso, sendo o mais real, o mais realista possível, a gente procrastina porque a gente não quer aquilo, né? As pessoas apontam, dizem, recomendam que você faça alguma coisa e aí você meio que se deixa convencer e aí diz que vai fazer e aí diz que vai começar, mas na verdade você não quer aquilo. E aí você procrastina porque você não quer. Então, a gente procrastina porque a gente não quer realmente aquilo, a gente procrastina porque não é a nossa prioridade, a gente procrastina pela falta de clareza que a gente tem sobre os nossos interesses, e a gente procrastina também por conta do medo de falhar e de se expor. E aí, você vai me perguntar, beleza, Tiago, entendi, compreendi, e como é que eu saio desse modo zumbi? Como é que eu consigo efetivamente transformar a minha vontade em ação? Como é que eu faço para que eu não fique preso só, eu queria, eu queria, eu queria? Não. Como é que eu faço para, de fato, sair dessa vontade e partir para a ação? Então, eu trouxe 7 dicas poderosas para você vencer a procrastinação, tá? Então, se você ainda não pegou papel e caneta, pega o papel, pega a caneta, que eu vou estar compartilhando com você agora, tá bom? A primeira dica, e eu considero uma das mais importantes, é: decida e não pense. Decida e não pense, tá? É a primeira dica. Por que isso, Thiago? É não pensar nas consequências, é não pensar no que pode acontecer. Não, não é isso. Não é para você agir de forma irracional. A ideia não é essa. A ideia é justamente o contrário. O que acontece? O que acontece? A pessoa que procrastina, ela procrastina, um dos principais motivos é porque ela pensa demais, né? Muitas das decisões, pela falta de clareza, como eu falei, por conta do medo que eu falei, o que é que ela faz? Ela fica presa em um loop de pensamentos e ela não age. Então, quando eu faço a recomendação, vou pedir para o Léo passar aí o slide, quando eu falo para você sobre decidir e não pensar, é porque com toda certeza você já refletiu muito sobre decisões que você precisa tomar, né? E aí talvez a única coisa que te falte é a ação, efetivamente. Eu estava fazendo a mentoria dos meus alunos do curso Despertar para o Caminho, e é um treinamento muito voltado para a ação. E a gente faz todo um planejamento. E aí o que, que acontece? Qual a principal dificuldade, né, que os alunos acabam sempre tendo? A gente organiza as ideias, a gente planeja, a gente dá as ferramentas, só que a pessoa não faz. Não tem pó de pilim-pim-pim, não tem mágica, não existe nada que substitua a ação. Então, você pensou, você se organizou, você planejou, faça. Mas, Thiago, tenho medo. Aí tem aquela frase que diz, né? Vai com medo mesmo. A questão é a seguinte: por muito tempo a gente alimentou uma ideia na nossa cabeça de que falhar
é ruim, de que quando a gente erra, a gente se afasta do nosso objetivo, o que é um erro. Porque, na verdade, a falha, esse erro, ele nos aproxima do nosso objetivo. Ele não nos afasta, ele nos aproxima. Tem uma frase, eu não vou me lembrar o autor, é Samuel, o sobrenome eu não lembro, e eu gosto muito que ele diz: fale, fale de novo, fale melhor. Ou seja, todas as vezes que eu cometo um erro, eu tenho a oportunidade de errar melhor, de me aproximar ainda mais do meu objetivo. Então o medo não pode me paralisar. Claro que ninguém quer errar, ninguém quer se expor. Mas quando você consegue entender que o erro ele te aproxima do seu objetivo, você quer errar logo. Então erre logo. Se tiver que errar, erre logo. Não procrastine um erro. Quanto mais tarde você cometer esse erro que você está com medo de cometer agora, menor vai ser as possibilidades de aprendizado em um curto tempo. Infelizmente, existem erros que as consequências são muito maiores quando a gente comete com o passar do tempo. Então, se você tiver que errar, que você erre logo, que você erre melhor e que você execute tudo aquilo que você vem planejando e desejando há muitos anos. Então, se você quer vencer a procrastinação, você tem que parar de remoer os pensamentos, de ruminar os pensamentos e tem que agir. Comece a agir. Decida, não pense e vá para o campo de batalha, tá? A segunda dica que eu considero extremamente importante para que você vença a procrastinação e para que você comece a se direcionar para uma ação diretiva, para uma ação assertiva, é o fato de você resguardar a sua, a sua decisão, tá? Como assim, Thiago? Vamos lá. Você decidiu fazer uma dieta. E aí você vai fazer as compras do mês. Se você quer resguardar a sua decisão de manter a dieta, uma coisa muito básica que você tem que fazer é não comprar besteira. Por quê? Se você estiver em casa entediado e na sua geladeira tiver um monte de doce, se no seu armário tiver um monte de porcaria, você vai comer. Então você precisa resguardar a sua decisão queimando todo e qualquer atalho que te faça ter a recaída. Então, você quer acordar cedo no dia seguinte. Só que você tem um péssimo hábito de sempre ativar o soneca do seu celular. Se você está decidido a de fato acordar cedo, você vai colocar o seu telefone no maior volume e distante da sua cama, para que aquilo te obrigue a te levantar no outro dia de manhã. Se você quer ter uma mentalidade de vencedor, se você quer ter uma mentalidade, um mindset, né, de expansão, uma das principais decisões que você precisa tomar é selecionar bem as suas companhias. Aquela mensagem da vovó, quem se junta com porcos, farelo come. Se você não quer comer pro farelo, você tem que parar de andar com porcos. Isso é resguardar a sua decisão. Não adianta você dizer que quer estudar se todos os seus amigos só te chamam para farra. Você vai sempre acabar procrastinando. Você vai acabar sempre adiando as decisões que são necessárias para que você avance em sua vida. Em terceiro lugar, eu sempre gosto de usar essa estratégia e sempre recomendo torne a sua decisão pública. Esses amigos que você tem, que, enfim, são as pessoas que você tem convívio, compartilhe com elas os seus objetivos. Peça ajuda. Diga que você precisa de um coach pessoal. Diga que você precisa de um amigo que monitore, que cobre, que ajude você a cumprir esse objetivo.
peça ajuda, diga que você realmente quer emagrecer, que você quer realmente mudar de vida, compartilhe isso. E mais do que isso, se comprometa. A grande sacada de tornar a sua decisão pública é a oportunidade de você se comprometer com uma outra pessoa. E aí, no meu livro, Pare de Ter uma Vida de Merda, eu compartilho uma estratégia que é uma estratégia de prenda, né? Você está decidido você está decidido a tomar determinada atitude, e aí nisso você coloca um prazo, né? Pode voltar, Léo, por favor. E aí você compartilha isso com um colega, e aí você se compromete com ele de que você vai tomar aquela atitude. Pode voltar o slide, tá, Léo? E aí, o que é que você faz? Ó, eu vou conquistar esse objetivo, eu vou realizar isso até tal prazo. Se eu não conseguir, tá? Se eu não conseguir, eu vou pagar uma prenda. E aí você estipula, ó, se é Bahia, diz que vai sair uma semana com a camisa do Vitória, ou coisa do tipo, tá? Então, você tem essa estratégia para você tornar essa decisão pública e fazer com que, enfim, esse comprometimento te ajude a seguir com o seu objetivo. A quarta dica, obviamente, é crie novos hábitos. Tá? Você precisa ter uma estratégia para adquirir, para colocar dentro do seu carrinho de atitudes novos comportamentos. Então você precisa sim se aproximar de pessoas que tenham esse comportamento, você precisa assistir vídeos, você precisa ouvir podcasts, você precisa conversar com pessoas que têm esse comportamento e começar a adicionar no seu dia novas rotinas, para que isso te proporcione uma mudança de hábitos, tá? E aí, um dos melhores caminhos acaba sempre sendo a modelagem. Como assim, Thiago? Pega alguém que você conhece, que tem esse comportamento, que tem essa atitude que você quer e busca modelar, ou seja, tenha ele como um modelo. Veja como é que ele, o que é que ele faz, quando ele acorda, qual o grupo de amigos que ele tem e tenta, dentro da sua realidade, ajustar isso. Tá? Essa é uma forma bastante eficaz que nós temos como estratégia. Em quinto lugar, para a gente já ir caminhando para o final, define os seus pontos de recarga. Eu dou sempre como exemplo a questão do carregador. Você tem um celular e de tempo em tempo o celular descarrega. E aí você precisa carregar esse celular novamente. E aí, o que é que acontece? A nossa energia ela também precisa ser recarregada. Nem todos os dias são bons, nem todos os dias você está motivado, nem todos os dias você está com energia. Existem momentos na nossa vida de que a gente precisa de pessoas, de lugares, de pontos que sirvam como carregadores. Então, eu não sei o que é que muda o seu estado de espírito, né? Mas de repente uma música, um vídeo, um lugar, uma pessoa. O fato é, você precisa descobrir quais são os pontos que você pode chegar quando você estiver descarregado, que você possa colocar a sua tomada e se carregar. Então, eu compartilho um pouco da minha história dizendo que eu passei um ano assistindo um vídeo, pelo menos uma vez por mês, que era um vídeo que me servia muito como uma tomada, né? Então, assim, todas as vezes que eu estava com energia baixa, eu ia lá, plugava a minha energia naquele vídeo, e aí, quando terminava de assistir aquele vídeo, eu estava com as minhas energias recarregadas. Então, busque um lugar, né, uma praia, um campo, um lago, um rio, enfim, um lugar, uma pessoa, uma música, né, que te sirva como uma âncora. Todas as vezes que você ouve aquela música, que você vive aquele momento, a sua energia volta para o alto. Então, busque esses pontos de recarga, ok? Em quinto lugar, uma dica super importante é
Em quinto, não, em sexto lugar, né? Tão importante quanto todos os outros, e com certeza que você já ouviu bastante vezes, mas parece clichê, mas não é. Continue até conseguir. Há muito mais pessoas que não têm resultado porque desistiram do que porque fracassaram efetivamente. A gente, na primeira dificuldade, a gente desiste. Né? Na primeira frustração, a gente desiste. E como eu disse, a gente acaba perdendo a oportunidade de viver algo, muito mais porque a gente não é persistente o suficiente do que pelo fato daquilo realmente ser impossível. Muitas vezes a gente ouve isso, não, é impossível conseguir, não é impossível. Agora você precisa ser persistente, né? Se fosse fácil, qualquer um faria. Então, e aí já dizia minha mãe, você não é todo mundo, você não é qualquer um. Então, se você quer alguma coisa que seja realmente especial, você tem que fugir da linha mediana, você tem que fugir daquilo que é o básico, que é o primordial, e aí você precisa se esforçar mais. Então, continue, persevere, fale melhor, erre logo, mas não desista de alcançar aí o seu objetivo. Então, essas 6 primeiras dicas, decida e não pense, resguarde a sua decisão, tome decisões que cortem, né, os atalhos, os possíveis sabotadores, torne a sua decisão pública, se comprometa com outras pessoas, crie novos hábitos, novas rotinas, novas formas de se perceber e de agir de acordo com as oportunidades que lhes são dadas. Tá? Defina o seu ponto de recarga. Entenda, nem todos os dias você vai estar bem. E está tudo bem por isso. Agora você tem que entender que você não pode desistir. Então você precisa de um ponto de recarga para você continuar firme. E aí, por consequência, continuar tentando, continuar tentando, continuar tentando, até conseguir. E a sétima e última dica, para a gente encerrar, é não se esqueça de comemorar. Recompense-se. Aproveite cada vitória. Se você não lia nada e você começou a. Se você conseguiu começar a ler um livro, uma página por dia, comemore. Mande uma mensagem positiva para o seu cérebro. Mostre para ele que essa nova atitude, que esse novo comportamento, essa nova rotina que você está adquirindo é positiva. Então você tem que vibrar. Às vezes a gente quer começar um novo hábito, mas a gente começa e a gente sofre. E a gente verbaliza isso. Ah, caramba, horrível, eu não gosto e tal. Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que está indo de encontro àquilo que você quer. Não há harmonia entre o que você está desejando e o que você está fazendo. Então, sinta prazer naquilo, de uma forma consciente. Eu preciso, é bom. Tem sido um pouco doloroso, mas é bom, é importante. E todas as vezes que você conseguir, yes, que massa, consegui, comemore, se presenteie quando você conquistar alguns dos seus objetivos. Você nunca leu um livro, conseguiu concluir um livro, vibre, diga, caramba, vou me presentear. Vou ter um final de semana, eu vou comer uma comida que eu gosto, eu vou sair com alguém que eu gosto. Isso traz um reforço positivo, nosso cérebro começa a entender, opa, isso foi legal, isso foi bom. Né? Então isso te anima, isso te instiga a continuar com aquele comportamento. Então não se esqueça de comemorar. Tá? Meus amigos, eu acho que a principal mensagem que eu tenho para deixar para vocês é a seguinte: encontre um caminho, depois encontre o seu próprio caminho. Algumas pessoas acreditam que só devem começar a caminhar quando tem total clareza sobre o caminho que elas devem seguir. Só que elas não sabem que elas só têm essa clareza a partir do momento que elas começam a agir. Então, você precisa vencer essa procrastinação, os medos,
Você precisa começar a dar passos. Porque quando você encontra um caminho e você começa a caminhar, é o exemplo de quem dirige à noite. Você liga o farol, mas você não tem visão completa de todo o caminho. Você consegue ver 20, 30 metros à sua frente. E à medida que você vai andando, você vai enxergando os próximos 20, 30 metros. Então, o mais importante de você vencer a procrastinação é que quando você vence a procrastinação, você se permite enxergar o caminho. Então, a minha maior expectativa, o meu maior desejo é que você se permita enxergar o caminho, que você comece a dar esses passos o quanto antes, que você erre logo, que você erre melhor e que você tenha uma vida cheia de significado e de propósito, tá? Espero que tenha valido a pena esse nosso bate-papo, espero que você tenha tido insights, que você tenha anotado essas dicas e que essas dicas sejam valiosas para você. Eu quero deixar aí os meus contatos. Você pode falar comigo através do Instagram, na Renovação da Mente, ou pelo meu e-mail, contato@renovação da mente, tá? Vai ser muito prazeroso poder te conhecer, bater um papo com você. Se você tem qualquer dificuldade no que diz respeito a encontrar o seu propósito, se você está em uma transição, eu tenho usado essa expressão agora, né? Se você está no momento em que você quer viver uma transição de vida, não só uma transição de carreira, mas você quer ter uma transição de vida, uma transformação, me chama lá no Instagram da Renovação da Mente, que vai ser um prazer poder conversar com você, tá? E aí eu quero deixar aí o meu agradecimento ao Léo, que tá dando todo esse suporte técnico para a gente, conversando aí pelo WhatsApp, e quero agradecer principalmente aí também a Carla, mais uma vez, pelo convite e pela oportunidade de estar compartilhando aí conhecimento, tá? Carla, gratidão, Deus te abençoe sempre. Muito obrigado, parabéns, parabéns pelo evento, parabéns por estar insistindo, persistindo, né, nesse propósito de compartilhar conhecimento, de abençoar outras vidas. Então, mais uma vez, muito obrigado, tudo de bom, viu? Ah, Tiago, muito obrigada. Nós que agradecemos. E você que está assistindo, né? É, renova, né, essa mente, desperta, levanta dessa cama. Hoje é sábado, né? Sei que tem umas coisinhas da Netflix, mas faz feito o Tiago aí, né? Renova a mente, né? Não fica feito um zumbi. Eu sei que às vezes a gente acorda que nem um zumbi, né, Tiago? Mas desperta esse poder que você tem, Tiago. Muito obrigada. Estou aqui encantada com tanta aprendizagem. E muito assim, obrigada por fazer do meu desejo o teu desejo. E principalmente fazer acontecer também na vida de muitas pessoas.